Boa noite a todos. Livro Seara dos Médiuns, reunião pública de 6 de maio de 1960. Médium inesquecível. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desbrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição na Lacaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tearco que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Boa noite. Então, vamos serenar o pensamento, nos elevar em pensamento até Deus, até Jesus, nos ligando à espiritualidade amiga, agradecendo mais esse dia de estudo, de trabalho, que possamos auxiliar da melhor forma possível a espiritualidade no socorro aos irmãos necessitados. Que assim seja. Hoje a reflexão é sobre a prece, e quem vai falar para a gente é o Gerson. Cadê ele? Que ele está fugindo ali, ó. Boa noite. Eu vou sentar. Como a Monita disse, nós vamos falar sobre a prece hoje. E eu separei aqui alguns trechos do livro A Prece segundo o Evangelho, Allan Kardec. Eu vou ler uns trechinhos, depois mais alguns comentários.
Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por meio dela, pomos um pensamento em relação com o ente a quem a dirigimos. Pode ter por escopo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Quem a faz pode pedir para si ou para outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces, dirigidas a Deus, são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade divina. As que se dirigem aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres além de Deus, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. Aqui, num outro trecho, ele fala sobre a eficácia da prece. Tudo quanto pedirdes pela prece, crede que obtereis e que vos será concedido. Isso é de Marcos, capítulo 11. E ele comenta que há pessoas que contestam a eficácia da prece, fundadas em que, conhecendo Deus as nossas necessidades, não haveria por que fazer a prece. E ele prossegue dizendo que não é bem assim, não é? Que, apesar de existirem as leis naturais, a gente pode conseguir alcançar o que a gente pede, desde que seja de acordo com as nossas reais necessidades, né? Ele, mais à frente, ele diz: seria ilógico concluir: tudo quanto pedirdes pela prece vos será concedido, que baste pedir para obter. Assim como injusto é acusar a providência por não anuir a todos os pedidos que são feitos. Porquanto, melhor que nós, ela sabe o que necessitamos. Ele diz que é como procede o pai prudente, né? Ele não vai dar tudo ao filho. Ele dá ao filho o que é o melhor para ele, né? Então ele cita que se o sofrimento é útil à nossa felicidade no futuro, nós vamos sofrer, não como castigo, né? Como aprendizado. Mais à frente, ele fala sobre a necessidade da prece ser inteligível. Não é? Que se eu não entender o que significam as palavras, eu serei um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Quer dizer, a gente tem que procurar traduzir na prece os nossos pensamentos de maneira lógica, né? O que dá valor à prece é o pensamento que se lhe liga. Impossível é que se ligue o pensamento ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, o que nos dizem aqui, né, que nos orientam, é que a prece deve ser um momento sublimado, né? Porque nesse momento nós ficamos mais próximos de Deus. Que essa prece é uma conversa simples, sincera, que a gente pode ter com o Criador. É um desligamento, né, do mundo exterior
e no qual nós expandimos o nosso pensamento, e esse pensamento, através de ondas, né, utilizando o fluido cósmico, ele vai navegar na direção do nosso objetivo. Para isso a gente precisa de firmeza, de elevação de pensamento, né? E tão importante quanto as palavras que a gente vai proferir é o coração imerso no desejo sincero do bem maior. A prece implica na compreensão dos desígnios do Criador e de seu amor, traduzindo-se em aceitação e serenidade perante os acontecimentos e tribulações. É o que eles dizem ali no livro, né? Que a gente deve pedir por força, por coragem, para prosseguir a nossa caminhada, né? E não por algo imerecido. Ela pode ser de louvor, de agradecimento e de súplica. De louvor é de júbilo pela vida que nos foi dada, pelas belezas que nos cercam, que em tudo demonstram a presença de Deus. Podemos fazer a prece também em agradecimento a tudo aquilo que nos é concedido e a força que nós conseguimos através de Deus para prosseguir. Podemos pedir também pelos necessitados, né? Por nós mesmos, desde que saibamos pedir, né? Essa prece, como foi dito no livro, seja feita a Deus, a seus emissários de luz, sempre se fará ouvir. Porque, embora submetidos às leis naturais, que essas leis não são passíveis de modificações, né, segundo os nossos caprichos, nós não estamos submetidos à fatalidade, né? Tudo se deve a nossos atos, a nossas escolhas, né? Nós temos a liberdade de agir segundo as nossas próprias decisões e nossa consciência. E é a isso que nós devemos responder. Deus sabe do que necessitamos. Ele não nos livra de nossos compromissos, mas Ele nos concede os meios necessários para que possamos nos desincumbir desses compromissos. Utilizar esses meios ou não utilizá-los só depende de nós. Quando pedimos, obtemos. Sempre obtemos. Não o que julgamos precisar, mas sim o que realmente nos auxiliará em nossa jornada evolutiva. E nós vamos falar também um pouquinho, rapidinho, sobre a prece nas reuniões mediúnicas, né? Essa prece, ela deve ser sempre iniciada em nome de Deus, né? Devemos pedir sempre e agradecer pela presença, pelo amparo dos mentores da casa. E essa prece deve ser clara, né? Simples e breve, porque tem todo um compromisso, né? Muita gente esperando para atendimento. Essa prece, para que ela seja eficaz, ela deve nascer no coração da gente. Mas, como também foi dito antes, ela deve traduzir o pensamento, né? Tornando compreensível a todos os companheiros que nos ouvem. Ela deve ser sempre direcionada ao objetivo da reunião, né? Deixar bem claro o objetivo da reunião, para que todos possam acompanhar, né? E fazer juntos essa prece, né? E se essa prece, ela, de preferência, deve ser feita de maneira espontânea. Mas se ela for decorada, que a gente reflita, né, quando estiver falando sobre cada palavra, né, reflita sobre o pensamento que está contido ali. E na prece final, a gente também deve sempre agradecer aos mentores da casa e encerrar em nome de Deus. E para concluir, nós temos aqui uma prece muito bonita, que é de Eurípides Barçanufo, e nós vamos ler. Deus, o universo é obra inteligentíssima,
obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente. É forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicores, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eurípides Barçanufo, Sacramento, 18 de janeiro de 1914. Essa é uma oração de louvor, né? Linda. Eu acho que é isso, gente. Depois tem livro aí para vocês estudarem. Obrigado.